E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou um pouquinho preocupado com os meus alunos, mas ao mesmo tempo querendo tirar algumas dúvidas em relação a alguns pensadores clássicos, que a gente chama na sociologia dos três porquinhos, né? Durkheim, Marx e Weber. A ordem depende de qual desses pais aí, das teses fundamentais da sociologia, você considera mais importante. Bom, os três pensadores têm uma visão diferente do que é a sociedade, por mais que estejam focados na sociedade industrial europeia, sociedade industrial urbana, também norte-americana, enfim, na sociedade pós-revolução industrial do século XIX em especial, onde se assistiu um grande desenvolvimento tecnológico das máquinas, claro que comparado com hoje, nem brincando, daria para você entender a dimensão do que é isso hoje, mas na época era considerado um avanço fantástico, fenomenal, do processo de industrialização no século XIX, com a série de descobertas científicas e ao mesmo tempo uma concentração urbana impressionante. Grandes cidades se formam com a concentração populacional, a classe operária concentrada nos grandes centros urbanos, com uma série de problemas oriundos dessa concentração não planejada, falta de saneamento. A gente considera que hoje não tem saneamento. A Europa, que a gente observa hoje como um padrão de modernização, de uma sociedade com uma boa distribuição de renda, a Europa de meados do século XIX, a Europa, uma série de problemas de saneamento básico nas grandes cidades. Uma Europa que está vivendo conflitos urbanos constantes, comportamentos preocupantes dentro das cidades, índices de homicídio, infanticídio, índices de prostituição, alcoolismo, tudo isso assusta profundamente na Europa. E a preocupação do século XIX é que sociedade é essa que se apresenta de forma inovadora e que se quer, é claro, alguns uma harmonia, uma ordem estabelecida que se sustente, e outros consideram que é o caos estabelecido, que é uma sociedade que vai levar à anarquia, à autodestruição, a uma violência sem precedentes. Alguns consideram que é o avanço de uma sociedade que está mostrando o que há de melhor no ser humano, por um lado. Por um outro lado, é uma sociedade que está mostrando o que há de pior no ser humano. Na qualidade humana, na capacidade humana. Tudo isso está em xeque na Europa do século XIX. E esses três pensadores estão olhando essa sociedade, tentando desvendar um pouco o que aconteceu com aquele espírito revolucionário fundado pelo avanço do liberalismo na Europa, Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, todo o processo de expansão napoleônico, toda a implantação dos regimes representativos, ou com monarquias parlamentares, repúblicas parlamentares, enfim, a ascensão do discurso da cidadania, que parece não ter resolvido o problema do caos urbano, da violência urbana. Um pouco do que a gente vive hoje. A gente fala muito de cidadania, democracia, liberdade, mas uma parte considerável da sociedade não tem nada disso. Vive à beira da miséria, à margem, à fome, buscando o mínimo necessário, não tem a chamada dignidade humana que tanto se fala. Essa preocupação é antiga, mas naquele momento, no século XIX, ela está surgindo. Ela é preocupante, não há parâmetros para medir o que está acontecendo com a Europa. Não há limites para compreender e dizer, não, estamos vivendo algo que vai dar em tal lugar. Não? Alguns acreditam que é uma fase passageira. Durkheim vê muito isso. Durkheim aposta nessa ordem, nessa sociedade, como uma sociedade que tende a evoluir para um grau de organização e de complexidade que, se bem gestado, com leis, com normas, com o Estado presente, com um grau de corporação e também de reconhecimento da importância do outro na vida social. Quando eu falo do outro, não é do indivíduo, né? Porque Durkheim não é muito ligado a essa coisa de olhar o indivíduo, e nem observa o indivíduo como parâmetro de sua análise. Mas Durkheim considera que é uma sociedade com interdependência, uma sociedade que está vivendo um processo de divisão do trabalho que se multiplica e uma sociedade que precisa estabelecer uma ordem, uma respeitabilidade das funções, principalmente aquelas que ele considera que são vitais, o que ele chama de solidariedades superiores, as solidariedades relevantes, o trabalho, por exemplo, não é mesmo? A educação, a ordem, a norma, o Estado. É preciso criar nessa sociedade um ordenamento para o Durkheim. Essa estrutura tem que funcionar bem, essa engrenagem tem que ser aprimorada, tem que ser cuidada. Tem algumas travas que precisam ser resolvidas.
Por isso que Durkheim ele critica muito o liberalismo, porque ele acredita que o liberalismo trabalha com um certo sentido de utopia, de uma perspectiva individual da vida, que não é o que vai dar a solução para a sociedade. Essa perspectiva individual da vida não vai levar a lugar nenhum. A sociedade efetivamente não vai se resolver por isso. A sociedade vai se resolver no conjunto de suas relações, para Durkheim. Não nas particularidades das relações, não na liberdade individual, no direito de cada um, é na ordem estabelecida, que pode, claro, estabelece também a ordem para cada um, mas é no respeito dessa ordem social mais ampla, desse conjunto social mais amplo. É isso que importa para o Durkheim, o cara está preocupado com isso. Ele está ali vendo essa sociedade de conflito. Ele ainda vai ver a Primeira Guerra Mundial, no qual ele, inclusive, vê o seu filho morrer durante a guerra. Ele vai morrer, inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial, que é o final de sua trajetória teórica. Marx é um pouco anterior a isso. O Marx é um homem de meados do século XIX que assiste à Revolução na formação de uma classe operária que está se organizando, está efetivamente constituindo força política, está constituindo uma força de mobilização que para Marx denuncia a contradição máxima dessa sociedade, que é o próprio capitalismo. O Marx tem na economia e na história dois elementos vitais de sua compreensão do que é a sociedade. Para o Marx, a economia vai dar a ele, para Marx, a orientação do que é a condição de produção da vida material, que é a base do raciocínio econômico, do objeto econômico, né? As necessidades humanas supridas em condições em que a natureza é limitada para suprir isso, e o homem, no seu potencial produtivo, transforma essa natureza para suprir necessidades. Então, o Marx percebe o avanço das relações produtivas, o Marx percebe o potencial produtivo que o capitalismo gerou, admite o papel revolucionário da burguesia, a classe dominante para ele, a classe que detém os meios de produção, que construiu uma ordem econômica racional, muito bem organizada, muito bem estabelecida, que tem um projeto político e ideológico para essa sociedade, que é o projeto liberal. Ele também critica o liberalismo nesse sentido, que atende aos interesses dessa classe, constitui uma certa ideologia da individualidade. Nesse ponto ele, Durkheim, concorda. Essa particularidade é criticada também pelo Marx, de forma diferente, né? Tem até um texto do John Holton que fala certamente sobre isso, de como que a alienação para o Marx e a anomia para o Durkheim são uma certa crítica a essa particularidade excessiva. Então, para o Marx, esse individualismo liberal, da liberdade do homem, do cidadão, também é criticado. Mas para o Marx, ele esconde esse discurso, o discurso da classe dominante, o discurso burguês, o discurso da burguesia dominante, tentando incutir para essa massa de trabalhadores operários vivendo a mesma condição de classe, se percebendo como classe nas relações produtivas, no trabalho, na fábrica, nas 12 horas de trabalho, na vida marginal, nas grandes cidades. A classe operária para o Marx é uma classe perceptível, que se auto-percebe, né? O proletário olha um para o lado do outro e percebe que se identificam como classe. Eles estão cientes do seu papel naquele momento, porque eles percebem a condição comum para todos como proletário. E é aí que Marx percebe também a necessidade de consciência dessa classe, a consciência de classe, que boa parte da sociedade tem que ter dentro dessas relações capitalistas, que impõem a exploração sobre o proletário, a exploração sobre a classe operária. Então Marx está preocupado da transformação dessa sociedade com os mesmos meios que constituiu ela. Ou seja, se a classe burguesa foi revolucionária, se a classe burguesa criou um projeto político ideológico, se a classe burguesa ascendeu ao poder, e se ela se sustenta dentro de um projeto em que ela quer manter principalmente a propriedade privada, a propriedade dos meios de produção, em cima desse discurso liberal, o Marx consegue, ou busca entender essa mesma relação econômica da mercadoria, da acumulação de capital, para entender o grau de exploração que o proletário vive. Então, para ele, a consciência de classe tem que estar acima da consciência individual. E quanto mais o indivíduo se percebe pertencente a essa classe operária, mais ele compra a ideia da luta de classes. A ideia de que ele está no embate com a burguesia, de se identificar com seus iguais, mas eles são iguais perceptíveis, né? Então, para o Marx, a preocupação está no entendimento dessas relações de produção, dessas condições de classe. Está claro? Weber está vendo uma sociedade, o Weber já é um pensador do final do século XIX, início do século XX, o Weber já percebeu o fracasso revolucionário socialista na Rússia. O Weber já percebeu, de certa forma, o fracasso do processo capitalista alemão do imperialismo econômico.
Mas Weber também percebeu que a classe operária não vai se unir e se identificar como Marx percebe. O Weber tem muito claro que essa classe operária ela não vai ter essa consciência de classe como Marx pretendia, com um projeto ideológico único da classe operária, porque essa classe também está vinculada a seus ambientes nacionais, às suas culturas coletivas, aos lugares de origem, à sua própria formação enquanto pessoa. É aí que Weber vai constituir na particularidade uma questão fundamental, que é a subjetividade da formação do sentido das pessoas. Por mais que envolto como proletário, por mais que sendo proletário, por mais que estabelecendo uma relação de dependência, como o Durkheim coloca, numa sociedade que tem uma série de instituições e relações de interdependência, em cada momento em que essa sociedade está estabelecida, em cada lugar, em cada construção histórico, social e cultural que essa sociedade gerou, ela tem formas de identificar a economia diferente da outra. Ou seja, o que o alemão percebe, o operário alemão percebe, enquanto necessidade como classe, não é a mesma coisa que o operário inglês, o operário francês, o operário italiano, o operário norte-americano e assim por diante. Ou seja, as condições sociais, culturais que constituíram as nações, constituíram as identificações culturais, os lugares, os ambientes em que a cultura se constrói, vai tirando uma perspectiva diferente de cada um. Então, aí Weber vai dar um avanço, para mim, fundamental, da ideia de que, por mais que exista uma relação econômica racional, por mais que exista uma economia que se explica de forma racional, por mais que exista uma condição, como o próprio Durkheim falava, estrutural, né, que mantém a dependência entre as partes, tudo isso pode ser uma realidade racional. Mas isso não se constitui enquanto uma percepção social. A forma como as pessoas se percebem nas suas relações, a forma como as pessoas se identificam com aquilo que elas fazem, a forma que elas dão sentido ao que fazem, o que as impulsionam a agir. Há uma diferenciação. Quer dizer, o operário alemão é operário, como o operário inglês, como o operário francês, como o operário norte-americano, como o operário brasileiro, mas ele é um operário alemão. Em alguns momentos, ser alemão fala mais alto do que ser operário enquanto operário. Ou ser um operário francês, ser inglês, fala mais alto do que ser um operário. Então, essa frase do Marx, do final do Manifesto Comunista, proletário de todo o mundo, proletariado de todo o mundo, univos, né? Univos, vírgula. De repente, o proletário alemão, e Weber presencia isso, o proletário inglês, o proletário francês, o proletário italiano vai pegar nas armas e vai lutar contra outro proletário. A Primeira Guerra Mundial nada mais é do que o soldado trabalhador, operário, lutando contra o soldado operário de outra nação. E essa nação fala mais alto. O Weber considera que aí é preciso entender que a consciência de classe pode esbarrar, por mais racional que ela seja, numa identificação, numa identidade cultural. E as relações sociais precisam ser entendidas um pouco por esse sentido. Existe um ambiente, né, um campo fértil para certos fenômenos e não para outros. Como, por exemplo, ele percebe que a economia se desenvolve em alguns países protestantes, a ética protestante e o espírito capitalista, porque em alguns ambientes o trabalho produtivo, o labor, a produção, tem um status social, tem um valor social, tem um estímulo cultural. O gostar do trabalho produtivo industrial é muito mais aguçado em certas nações do que em outras. E a religiosidade pode colaborar com isso. Aquela coisa que a gente simplifica muito, né? Para a ética protestante, o lucro não é um pecado. Para o católico, enfim, enriquecer é. Até que ponto isso faz com que alguns queiram ganhar dinheiro porque Deus abençoa e outros, quanto mais ganham dinheiro, parece que estão indo para o inferno. Essa ideia conta. Né? Se você parar para pensar, Weber, de certa forma, tem razão. Né? Nossa vida, a gente, de vez em quando, tem, objetivamente, certos estímulos que nos fazem fazer certas coisas porque são valorizadas pelas pessoas que estão à nossa volta. Essas pessoas cultuam, gostam disso. E outras não. Nem sempre aquilo que é cultuado num determinado grupo de pessoas, num determinado lugar, numa determinada sociedade, é cultuado em outra. E a gente nem sempre está disposto a fazer certas coisas que na outra sociedade se está disposto a fazer. Então, para Weber é importante entender isso. Quais são os modelos que movem as pessoas? Nem sempre são racionais. Nem sempre é isso que vai dar sentido à ação. Por mais que exista a busca da racionalidade, mas a ação racional, a busca de realização de uma ação e uma consequência dessa ação, pode não agradar culturalmente a algumas pessoas, de forma diferente. Né? Educação tem muito a ver com isso, comunicação tem muito a ver com isso. Né? Estamos aí nessa época de coronavírus, é só você observar que no Brasil, a forma de encarar a autoridade do Estado, encarar o problema da pandemia, é diferente do que é no Japão, do que é nos Estados Unidos, do que é na Europa.
A racionalidade diz, vamos ficar em isolamento, vamos tentar evitar o contato, evitar o contágio. Isso conta, mas culturalmente tem um preço diferente para cada sociedade que naquele momento reage de forma distinta. Então é importante entender esses clássicos, é importante compreender o porquê eles são fundamentais na análise sociológica, tá claro? Esse é o meu recado de hoje, um grande abraço a vocês e até a próxima. Até mais.